Olá, povo lindo desse Brasil, seja bem-vindo a mais um episódio do Delivery Sem Filtro, o podcast. Eu sou o Cadu, roxo e sim, eu sou a mesma pessoa que está nessa capa, vou fazer a piada toda vez que eu gravar agora. Me deram a oportunidade. E hoje a gente vai falar de um crescimento, né? De uma loja que cresceu, é a Deguste Marmitaria da Marinalva. Mas antes eu vou seguir o roteiro e vou apresentar a pessoa do meu lado, né? Senhor Delivery Sem Filtro. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu, Não, eu não criador sou o de tudo. Delivery Sem Filtro, eu sou o Eduardo. Senhor Eduardo Nani, do Delivery Sem Filtro, criador de tudo, que sabe tudo de iFood, 10 anos já nessa caminhada aí, né? Árdua, eu vi de perto. 2025 completa 11, né? 11. Seja muito bem-vindo a todos vocês que estão nos assistindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei o horário da sua preferência. Se for igual eu assisto de madrugada. Eu só assisto de madrugada. Seja muito bem-vindo, mais um episódio nosso aqui. Estamos ainda no primeiro dia de gravação. Esse episódio você vai estar assistindo aí no terceiro, quarto, que o primeiro vai ser ao vivo. A gente já vai ter começado essa temporada. E essa temporada é especial, que eu tô trazendo alunos antigos, certo? Alunos antigos para contar a sua história e para trazer um pouco de conteúdo e você entender como que as coisas funcionam. Para você entender todo o rolê que você precisa fazer no seu delivery. Primeiro passo é, se você achar que é fácil, você está no lugar errado. Então, aqui não tem hackzinho, aqui não tem aqui é trabalho duro e sempre em frente. A gente passa pelos percalços, pula e segue em frente. Não é assim que funciona? Com certeza. É isso aí, Caduzinho. E hoje a gente vai contar a história da Marinalva, da Deguste Marmitaria, né? Como que ela conheceu o Edu. Pode se apresentar pro pessoal. Eu sou a Marinalva. Tô tímida, fala, tô tímida. Tô tímida, eu sou tímida. Quem já viu a Marinalva nos meus stories na Black, eu tava no dia da consultoria com ela. E aí eu fui fazer stories da Black. Aí eu tô gravando, daqui a pouco olha assim, ó, clica aqui, clica aqui. Falei, de tímida não tem nada, não. Eu tenho a marmitaria, hoje lá na Moca, né? Temos 2 restaurantes dentro do iFood, tá indo pro terceiro. Tô tentando vender muito mais também fora, é difícil. Quanto tempo tem esse delivery? Esse delivery tá com 5 anos. 5 anos. Em marmitaria, né? Porque começou com bolos. Começou com bolo. Com bolos. Vamos conhecer Era essa bolo história. caseiro. Hã? Vamos conhecer essa história aí. Bora. Mas antes é bom falar dos patrocinadores, né? Por favor. Aqueles que fazem esse podcast acontecer, levar todo esse conteúdo pra você. E como hoje a gente aqui vai falar de um crescimento, né? De uma loja que foi de 3 para 70 mil, né? Em poucos meses aí, quanto tempo? Nem sei, não, quanto tempo você já me alunou? Já tem um tempinho já. Quanto Conheço tempo? vocês há um tempinho, mas eu comecei a estudar, fazer Começou a também implementar de ali. consultoria, implementar mesmo. Estudar para valer, porque eu ficava muito mais na operação. Tem uma média de um ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a sentir esse crescimento. Até então eu comprava curso. A gente ouve bastante. Comprou um monte de curso, caiu aqui, teve resultado. Mas e um detalhe, tá? Você ainda trabalha dentro de casa, né? Sim, eu trabalho em casa. Eu consegui com o tempo... Quando eu tinha bolo, na verdade, eu já estava fora de casa. Eu tinha uma fábrica de bolo, uma fabriquinha, né, de bolo. E aí, enfim, voltei para casa por conta da pandemia. Essa história todo mundo, né, que arrasou aí com tantos comerciantes. E aí eu voltei para casa, trabalhar em casa. Tô crescendo em casa. Lá. E como a gente vai falar de um crescimento desse, né? Não tem como mencionar a cardápio web, que inclusive a Marinalva usa, né? A Marinalva usa a cardápio web, que é sinônimo de crescimento, né? O melhor do mercado, de questão de ferramenta, integra com tudo, você consegue fazer muito bem aí a sua logística, seu PDV, que mais? Ó, eu acho que pra mim o mais importante que foi o que me convenceu a entrar pra cardápio web lá em 2020, alguma coisa, que eu não lembro quanto, que eu até falei pro Glauto. O Glauto é o CEO da cardápio web, ele é muito ativo nas redes sociais. E... Tem o CW Cash. Exatamente, ele também é um host do podcast, também grava. E que é uma ferramenta de venda. Ponto final. O objetivo do dono delivery é vender. Então a gente quer vender. Óbvio que como você tem um alicate, se você não apertar, o alicate não vai cortar. Então é uma ferramenta de venda que precisa ser manuseada. Ponto final. E é o que traz resultado. Então, tipo assim, é o que mais se destacou nos últimos tempos. É o que mais cresceu. Se você olhar o crescimento da cardápio web, é absurdo.
Porque é uma ferramenta que funciona e funciona muito. Traz muito resultado. E aqui eu mais indico, né? E os mais gestores de tráfego indicam muito. Ela é a mais indicada por todos os gestores de tráfego. Todos. 100% todos têm parceria com o Cardápio Web. Eu volto a dizer, porque é uma ferramenta de venda. E um gestor de tráfego, ele precisa gerar venda para o cliente dele. Exatamente. Não é só tráfego vai fazer milagre aí, não. Tem que ter parceiros como é Cardápio Web perto de você pra gente conseguir transformar isso em venda de verdade. E um outro patrocinador, esse eu vou falar, porque tem uma história parecida com a da Marinalva. A Marinalva chegou pra mim e falou assim que a gente tava conversando esse dia no último encontro nosso, né? Que a Marinalva hoje ela faz individual comigo, ela não é só mais aluna. E nesse encontro ela tava falando de como a gente fica feliz quando recebe um equipamento, né? E eu falo, cara, os prints, a gente sempre recebe depoimento de pessoas e aí chega através da equipe, que chega diretamente pra mim. Não é o cara falando, eu faturei 100 mil, eu faturei 200 mil, eu cresci tanto. É, cara, eu consegui comprar isso. É o crescimento da loja. Então eu saí de um fogão de 2 bocas e hoje eu tenho aquela cozinha que tá muito longe de ser perfeita, né? Até quando eu gravei o vídeo na cozinha, né? Eu ainda critica, né? Uhum. Mas é uma cozinha totalmente funcional e a gente investe em equipamentos para ganhar velocidade. Isso é essencial no delivery. Delivery é entrega, ponto final. Então você precisa entregar rápido. E o equipamento vai te ajudar nisso. E a Sufisa, para mim, é a melhor empresa. Por quê? Porque ele busca a sua necessidade. Se você chegar em qualquer lugar, o cara vai te vender 1001 coisas, vai te vender e quer vender, pronto, acabou e não quer saber. Então ele vai te empurrar as coisas. E na Sufisa nunca foi assim. Claudinei, que é o gerente de vendas, que inclusive indico você procurar o Claudinei. Claudinei foi na minha loja, eu queria fazer um monte de coisa, não tem necessidade. Ele ainda, inclusive, me aconselhou a diminuir minha chapa. Eu queria uma chapa maior. Eu tenho uma chapa de 1,5 m, eu queria uma de 2 metros. Ele falou, não, cara, uma de 60 você dá conta. Se eu mudasse uma outra estrutura, colocasse mais um conservador, que eu tenho um... Eu estoco a mercadoria, vamos colocar assim. Porque hoje a gente está fazendo, por exemplo, a gente bateu ontem 400 pedidos. 397, né? Vamos ser fiel ao número. 397 pedidos. E pra gente escalar mais, eu preciso de mais coisa. Então, na minha cabeça, era aumentar a chapa para eu produzir mais. Não, cara, se eu estocar mais, dá na mesma. Trabalho só com reposição e eu ganho espaço, porque o meu problema também é espaço. Existe esse problema é espaço. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que é a solução para o seu negócio. O que você precisa escalar, o que você precisa fazer para escalar. E a Sufisa está lá para te atender. Na descrição também tem o link aqui, pode clicar e você vai direto para o site e vai conhecer essa empresa maravilhosa, certo? Só clicar aí no Cardápio Web e a Sufisa estarão aqui abaixo. Então, E outro... E o que eu quero passar a vocês, o outro patrocinador, é muito novo, vocês talvez nunca me viram falando dele, mas é um patrocinador que eu uso desde... Muito tempo, né? Cara, é muito tempo. Eu acho que é antes do Delivery Sem Filtro, inclusive. Você tá falando de 2020, né? Eu uso há muito tempo, que é a Food Delivery, que é uma ferramenta de gestão de entregadores. Então, eu consigo fazer... E aí as pessoas pensam assim, a gestão é para me controlar os entregadores. Cara, quando você tem 20, 25, 30, que a gente já chegou a ter, pra você controlar ele, cada entrega é um saco. Mas esse nem é o principal ponto, porque às vezes você tem um delivery de 3, 4, 5 entregadores, com um volume não tão alto de pedido, você consegue controlar relativamente fácil. Manual. Óbvio que com uma ferramenta vai ser mais fácil. Mas a grande questão para mim é a roteirização. Eu consegui principalmente desvincular da minha operação quando eu deixei pessoas que não eram entregadores, que não... Você não precisa conhecer a rua para poder fazer uma rota. Você tem um mapa, você tem um sistema, você tem despacho automático, você tem parâmetros que você determina. É muito funcional. Então, convido você também a conhecer também a Food Delivery. Clica aqui no link. Na descrição tem o link. Conhece a ferramenta que é sensacional. É isso aí. Bora lá, Marinalva. Por quê? Bora. Vamos lá. Por que você decidiu entrar no delivery? O que você fazia antes dele? Começar ao contrário, né? Por que você fazia antes do delivery? Por que você decidiu entrar nele? Bom, na verdade, eu falo que a vida foi me caminhando para este lugar, né? Eu tinha uma fábrica de bolo caseiro. Meu sonho era ter uma rede, uma grande distribuidora, né? Eu sonhava assim, em bolos caseiros, mas eu tinha um foco, uns clientes diferenciados, digamos, né? Eu distribuía para bares, restaurantes, mercados, mercadinhos e tal. E eu era teimosa, porque eu queria fazer na mão o bolinho da vovó, não sei o que e tal. E aí, com o tempo, eu fui vendo que não era possível,
porque o bolinho da vovó estragava, não sei o que, aí você tem, porque eu queria fazer tudo natural, aquela coisa super diferenciada. Mas eu não tinha, assim, conhecimento zero, né? Foi com a raça. Inclusive, como que eu comecei? Um dia eu precisando trabalhar, e aí eu fiz uns salgados e fui tentar vender no restaurante, e o rapaz do restaurante falou assim, cara, você faz bolo? Eu falei, faço. Aí ele falou assim, você não quer trazer uns bolos para me vender? Aí eu peguei e falei assim, bolo para você vender? Ele falou assim, você faz bolo de mandioca? Aí eu falei, faço? Nunca tinha feito bolo de mandioca. Nunca Aquela tinha coisa, feito faço bola. sim, vou ver no YouTube lá quando Nunca. chega em casa. Não, porque fulano faz... Nossa, tinha uma mulher que fazia um bolo que parecia um bocado. Eu falei, faço? Eu fui para casa, e agora? O que eu faço? Tem que levar esse bolo para esse rapaz amanhã. Aí fui, procurei receita, busquei, tentei uma receita, tentei outra, uma terceira, uma quarta, fiz um bolo, levei. Sucesso. Gostaram do bolo? Por que esse bolo? Por que esse bolo? Por que esse bolo? Eu falei, e agora para fazer a segunda receita? Porque assim, você fez na sorte, deu certo lá, eu entreguei o bolo, o rapaz gostou, o pessoal do bar gostou, todo mundo gostou, e agora? Eu vou tentar aproximar, né? Bom, enfim, aproximei, fui criando as receitas, e aí eu fiz o quê? Então é esse lugar que eu quero. Aí eu comecei a distribuir para bar e restaurante. Bolos caseiros, aqueles bolos grandes para a galera tomar café de manhã e tal. E aí eu tava indo, aí saí de casa, isso eu trabalhava em casa, um forno de casa, cabia 2 bolos. Aí com 6 meses mais ou menos, eu consegui comprar um forninho daquele de pedra, sabe, que abre assim. Consegui comprar um forninho ali, eu já colocava meia dúzia de bolo. E aí você foi crescendo. É aquele que abre com alavanca, né? Eu Isso. conheci, eu não sei, é uma marca, mas ela é um tipo flecha de ouro. Sim, né? mais ou menos isso, Flecha E de ouro, aí eu tô fui. deslocado aqui. É bem antigo. É bem antigo. E aí eu fui crescendo. E aí eu tinha, na verdade, toda segunda-feira, a gente saía de madrugada, meu marido me ajudava muito nessa época, até hoje me ajuda. A gente saía de madrugada para fazer entrega de bolo, então a gente entregava assim, tipo 50, 80, estava neste nível já de 80 bolos dia. E era só bufunfa viva, dinheirinho ali. E aquilo me mantinha com tranquilidade. E receber, a gente tava falando até antes, falando uma das coisas que eu sinto falta do salão, porque hoje eu só tô com delivery, era que, cara, todo dia era 1.000 na conta. Todo dia você acordava tinha 1.000, pô. E agora no salão do delivery não tem, né? Que é 90% é online, então a gente acabou a mamata. É repasse, agora é só repasse. O repasse, não tinha a questão do repasse, eu tinha dinheiro para trabalhar. Bom, enfim, aí veio quem? A pandemia, né? Ainda resisti 1 ano. Por que aconteceu com a pandemia? Quem fechou primeiro? Bares e restaurantes. Meus clientes fecharam. Portanto, eu também fechei, né? Praticamente, assim, parei de vender para eles. Aí falaram, porque o iFood... Não, inclusive, há muito tempo atrás, eu já tinha feito um cadastro no iFood para vender bolo, mas eu não sabia vender. Deixa isso aí, deixei lá. Acho que até a loja tinha sido descadastrada, enfim. Aí falaram, não, vai para o iFood. Vou ver o que é isso, né? Aí fui, fácil fazer cadastro, beleza, maravilha. Mas para vender, foi uma coisa, né? E aí, vai de lá, vai de cá, eu inventei 1.001 coisa. Aí, sabe quando você quer vender tudo e não vende nada? Eu vendia bolo no pote, eu vendia isso. Tentava vender de tudo para sair, né? Aí, 9 meses pós-pandemia, uns 9 meses mais ou menos. Isso mesmo, 9 meses pós-pandemia, aí não teve jeito. Aí eu me vi numa situação, aluguel, acho que uns 3, 4 meses de aluguel. Eu não vou falar que eu tinha fornecedor para pagar, não, porque eu não tinha dinheiro, eu não comprava do fornecedor, eu comprava do mercado, né? E com dinheiro, porque eu não tinha crédito. Quando você começa do zero, você começa do zero. E aí eu não tinha nada disso, né? Mas eu tinha, para mim, era grandes dívidas, dever para funcionários, dever para... E aí funcionário já vem para cima, daquele jeito, né? Daquele jeito. E aluguel, tudo, e o marido dando apoio lá, tudo, mas não é isso que você quer. Você quer trabalhar para você, para aquele seu trabalho, pagar se pagar, né? Pelo menos se pagar. Aí eu falei assim, bom, aí teve um dia que eu estava em pânico. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Fiz essa perguntinha para mim mesma.
Aí falou, faz comida. Faz comida. Vai vender comida. Foi um estalo assim, ó. Aí, ó, eu tinha os 3 fornos, aquele grandão do Flecha de Ouro, tá? Eu tinha uma mesona grandona, eu tinha várias mesas, que o bolo precisa de muitas mesas, né? Um monte de prateleira, eu tinha uma sala com ar com gelada lá para pôr bolo, enfim. A estrutura de fabricar bolo, quem faz isso, sabe que é totalmente diferente de quem vende comida. Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou vender comida amanhã se hoje eu não tenho nem fogão aqui? Aí eu falei, bom, escolhi um fogão de 4 bocas. Aí a gente pôs um fogão de 4 bocas. Aí eu tenho até hoje lá uma panelinha que eu peguei, olha só o que eu fiz. Fui fritar batata numa panela, a única panela grande que eu tinha na minha casa, coloquei no fogo e fui fritar batata. Imagina como é que saía essas batatas, né? Puro óleo. Puro óleo, murcha, sem saber. Olha, um horror. Enfim, aí eu comecei a vender, e aquelas pessoas que compravam bolos, na pandemia eu comecei a oferecer para clientes próximos, né? Pessoas que passavam lá, perguntavam, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer chamava antigamente carteira, né? Fazer uma lista de transmissão. Aí eu comecei a mandar essa lista com fotos de comida para essas pessoas. Aí tá, primeiro dia, 18 pedidos. Nossa! Estourei! Estouro. Vou arrasar, né? 18 pedidos no primeiro dia. No segundo, vamos para 23. Aí foi subindo um pouquinho, assim, sabe? Depois a queda foi, ó, livre. Penhasco. Penhasco, era um sufoco. Fazia, tipo, 2 quilos de arroz. Porque foi assim, quando eu falei assim, o que eu vou fazer, né? Para mim arrumar dinheiro para pagar minhas dívidas. E que veio esse estalo, faz comida. E eu sou assim, eu tenho que fazer uma coisa, eu quero fazer agora. Eu tenho que fazer agora. Conheço alguém assim. Eu tenho que fazer agora. Entendeu? Ah, mas se não, Então, se não der certo, eu vou saber agora. É isso Tá? que ele tá falando, conheço alguém assim. A gente já tinha decidido aqui internamente que a gente ia voltar com o podcast com tudo em 2025. Tá tudo certo. Então eu ia alugar um espaço. Beleza, igual a gente sempre fez. Ah, pintou a oportunidade de eu fazer. Não, é agora. Não. Aí eu tava. A gente sempre se fala uma vez por mês. Uhum. Eu tenho lojas que eu atendo, que são tipo 12, 15 lojas, são redes, e aí a gente tem encontro toda semana, ao invés de ser todo mês, toda semana. Porque não dá pra você falar de tudo num único encontro, então a gente sempre vai dividindo. E aí eu tava com elas, elas vão, inclusive eu convidei elas pra vir aqui, vamos ver se elas vão aceitar. Eu tava com elas esse dia, e aí eu tava montando algumas coisas aqui, eu fiz as consultorias daqui. E aí falou, mas peraí, Edu, semana passada você tava com a ideia, essa semana você já tá falando, minha filha, não pode perder tempo não, mano. Não dá pra perder. Não dá, você vai ter que fazer. Perdeu tempo e perdeu dinheiro. Não, vai ter que fazer. Se não der certo, não deu. Legal, obrigado, tamo junto, sucesso. Até E aí eu sou assim. Aí eu cheguei no meu marido e falei assim, bom, eu tomei uma decisão, eu vou fazer comida pra vender. Ele, como assim? Como? Não, porque não sei o quê, porque... Aí já pensa na estrutura, aí você começa... Isso começa a pensar demais, aí é o que eu quero fazer mesmo, né, entendeu? Eu falei, não vou pensar muito. Aí, falei, deixa minhas estruturas dos bolos aí. Aí comecei a fazer comida. Enquanto eu vendia 18, 20, 23, 26, o pessoal do bolo também queria bolo ainda. Eu falei, vou ter que tomar a decisão agora. Ou o bolo, ou a comida. Não dava para misturar. E aí falei, vou ficar com a comida, né? Vendi tudo, assim, tudo que eu tinha lá eu vendi. E aí eu continuei, falei assim, agora era deguste bolos, olha só precisei trocar de bolo para marmitaria. Tava pronto. Eu tava pronto. Aí a gente colocou deguste marmitaria e bora pra frente. Aí comecei a vender comida, aí entrei no iFood. E aí patinando, né? Patinando. Não saía daquilo, horrível. Aí entreguei o prédio, porque eu já estava devendo muito, no mesmo vendendo 18, 20 comidas, não paga as dívidas que você tem, né? Entreguei o prédio, aí fomos para um prédio menorzinho do lado, um salão menor. E aí fui estruturando devagarzinho, pus funcionário, porque você tem que trocar funcionário e tal, enfim. Aí eu assistindo as coisas lá, procurando. E eu sou uma curiosa, né? Na verdade, eu sou muito curiosa. Eu busco muito conhecimento. Busco muito, apesar de... Sei lá, eu tenho minhas limitações, eu entendo. Mas eu busco muito conhecimento sempre em tudo.
por exemplo, se você falar para mim, como será que é feita essa garrafa? Eu vou procurar como que é feito. Entendeu? Eu não fico na dúvida. Eu vou buscar. E aí eu via, às vezes, as pessoas falando no Facebook, na época mesmo, que eu não tinha Instagram. Aliás, não tenho ainda Instagram pessoal, tudo. Aí eu falei assim, bom... Você me conheceu aonde? Pelo Instagram, mas pela empresa. Eu não tenho pessoal. Eu não tenho pessoal. Mas foi no Instagram. Foi pelo Instagram. Eu tenho Facebook também. Ou pelo Face. Assim, eu não tenho mais tanta certeza. Que meu Facebook é tão devagar. Eu preciso aprender a mexer nesse negócio. Né? É a única rede social que minha que é devagarinho. Então o TikTok, que eu postei uns vídeos nada a ver lá, dá um engajamento. Agora o Facebook não vai. Bom, enfim, aí eu sou muito curiosa, como eu falei, busco muito conhecimento daquilo que eu tenho curiosidade, que eu tenho vontade, que eu quero crescer. Eu sempre fui assim. Isso é coisa minha mesmo. E aí, buscando lá tudo, comprei alguns cursos, né? Fiz os cursos, quebrei a cara. Eu falei, você tá de palhaçada comigo, isso aqui. Porque parece que é uma coisa tão engessada que te vendem, que... Mas como que funciona para tanta gente e para você não funciona, né? Porque às vezes precisa de uma virada de chave, às vezes precisa alguém que veste uma camisa igual você veste, entendeu? Sente a tua dor, entendeu? É isso que eu penso, às vezes a pessoa precisa sentir a tua dor. Porque é muito fácil, às vezes, a pessoa falar, olha, mas você faz assim, assim, assado, tá bom? Mas por quê? Né? Não, é diferente quando a pessoa fala assim, porque eu ouvi tu falando. Às vezes a pessoa fala, não, porque fizeram isso comigo, assim, porque eu passei por isso, porque a vigilância não sei o quê, porque... Sabe, te mostra a realidade. Fala assim, olha, é isso aí. Você tá... Porra, com ele também, sabe? Acontece com ele também, acontece com ela também, sabe? Então, assim, sente a tua dor, sabe dos teus problemas. Então, Aí me atraiu, né? Aí eu vi, né? Depois de sofrer com alguns cursos e tal. Até tem uma coisa que eu não esqueço nunca, né? Que você falou assim, se o seu cardápio, se você arrumar a sua loja, uma semana, alguma coisa assim, se em pouco tempo você der um boom assim, tava uma... pontinhos, uma porcaria, né? Seu cardápio. Uma merda mesmo. Tava uma merda. Aí eu falei, nossa, mas não fala assim no meu cardápio. Nossa, tava tão ruim assim. Tava mesmo. Grosseria. Isso é uma realidade. Se você pegou, se começou a assistir meu curso, eu vou te ensinar uma lógica. Aí você vai organizar aquela lógica. Cara, se você organiza, porque a lógica, ela não tem obrigação, não é pra vender. É pra você saber o que olhar depois. Então, depois de um mês, você precisa saber o que você precisa olhar. E aí, se você só organizou pra gente entender a lógica e começou a vender, é porque tava muito ruim. Não é que tava ruim, é que tava uma merda. Literalmente uma merda. Tava bem zoada. Bom, enfim, e aí eu falei assim, vou comprar esse cursinho baratinho, consigo comprar. Comprei acho que 10 vezes, sei lá, perder de vista, né? Perder de vista, falei, vou investir nisso daí mais uma vez. Sem meu marido saber, agora ele vai saber. Porque tava de dívida até, mas eu não tinha perdido a esperança ainda, porque, olha, para mim, derrubar é difícil. Aí, assim, e a gente sabe, não ficar aqui se lamentando, mas às vezes é desesperador. É desesperador. Você fala, nossa, mano, por que comigo, né? Você pensa. É desesperador. Eu até parei um pouco de falar isso, mas o Cadu sabe, eu falava muito isso, mano. Eu falava assim, mano, eu fui Judas na outra encarnação, porque não é possível. Não é possível. Na outra encarnação eu fui Judas, eu traí Jesus. É porque não é possível um negócio desse. Mas se a gente for pensar bem, na verdade, é mais ignorância nossa mesmo, né? Por falta de buscar, né? Bom, enfim. E aí, eu naquela situação, aí eu falei assim, bom, o jeito vou comprar esse curso aqui, vou comprar esse negócio, esse cardápio desse cara tá falando aqui, vamos ver o que dá. E aí, mais uma vez, ainda estava pagando outro curso, ainda estava, falei, mas aquele lá não tá dando, não tá me trazendo nenhum retorno, né, assim, eu não tinha entendimento, e quando eu buscava, parece que piorava, porque parecia que as pessoas nos grupos lá, naquele curso, parece que todo mundo já ganhava milhões, gente. Tava todo mundo, de boa. Só curtia as novidades do iFood, né? Parecia isso. Sabe um negocinho novo, pessoal? Bom, enfim, e aí eu fui. Como eu falei para ele, comentei com ele, né, no dia lá da consultoria, eu mastiguei o curso.
Eu passava a roupa assistindo. Eu lavava a louça assistindo. Tudo que eu fazia assistindo porque eu queria, né? Aí voltava. Aí eu falei assim, tá bom, agora eu vou mexer nisso daqui. E aí também quando você começa a ver as besteiras que você fazia, meu Deus, era isso então, nossa, era isso. Meu Deus do céu. Como eu não pensei nisso? Como que eu não pensei nisso? Mas é que a gente, às vezes, também fica tão assim, sei lá, a gente só consegue olhar para um lado, né? Quando a gente está numa situação, principalmente situação difícil. Você não consegue ver nenhum outro meio, não, olhar para o lado, enxergar qualquer outra possibilidade de qualquer outra coisa. Você só tá lascado e pronto. É isso. Exato. Entendeu? Meu pai falava muito que quando você tá assim, desesperado, você fica com a visão de cavalo. Porque o cavalo, o que eles colocam aquele negócio? Você só consegue olhar na frente. Aí você perde a sua visão ampla. Sim. E aí às vezes isso. começa a deixar de ver o que é óbvio. Meu pai falava muito isso. Você só vê o fim, é uma catástrofe Tinha um nome total. aquele negócio do cavalo, eu esqueci o nome. Meu pai falava. Cabresto. Cabresto. E aí meu pai falava isso direto. Pra tudo, né? Era pra tudo. Não só problema, mas o problema ele acaba intensificando por isso. Sim. Porque você fica falando. Mas meu pai era pra tudo. Ele ensinava muito a ter visão periférica. Eu descobri que a visão periférica por causa do meu pai. Então ele falava, você tem que ter visão de tudo. Você tem que olhar 360. Você tem que saber tudo. Sim. Meu pai foi muito, muito, muito importante nesse lance. Essa jornada. Nessa jornada. E acho que as épocas de mais dificuldade eu tentava tirar essa parada de ficar só olhando. Tá? Aí muita gente acabava te julgando errado, falando que você é um sonhador. Não é um sonhador, cara. Eu tô tentando olhar na frente. Então, peraí, se eu sair daqui e resolver, eu vou conseguir chegar ali. Só preciso resolver. Uhum. Aí é óbvio que ninguém tem dia 100% feliz, mas tinha aquele dia que você dava uma murchadinha. Aí você começa a querer olhar pra frente de novo. E assim vai. É bem isso mesmo. E aí eu comprei o curso, né? Como eu falei, mastiguei. Ele falou, agora eu fiquei de madrugada. Botar a mão na massa agora. Madrugada, mexendo no... Só que no outro dia eu já queria que, né? Putz. Sem pedido, pelo amor de Deus. Eu não tinha estrutura também, né? Enfim. E aí foi melhorando, foi crescendo. Crescendo não, foi chegando os pedidos, né? Tô falando deste curso do cardápio ainda. Cardápio da X. Foi da X, não. Era o cardápio da X? Era cardápio da X, é verdade. O foco dele era o cardápio mesmo. O foco dele era o cardápio. E aí O cardápio da X, se eu não me engano, não. Com certeza ele foi o curso mais vendido. Mas eu demorei muito pra ter ele. Porque eu só vendi um curso completo. Aí quando eu precisava criar algo que desse pra vender mais barato, né? Que não precisasse de tudo que tinha por trás do outro. Que gerasse valor de verdade. E a única coisa que a gente sempre faz... Você pode faturar 10 milhões. Você vai precisar mexer no seu cardápio. Uhum. Aí foi quando eu criei o cardápio da X. E aí... Cara, aí foi disparado, assim. A gente fala até hoje 4 mil alunos, mas eu lembro que nessa época foi 4 mil alunos só do cardápio. Tinha todos os outros. Foi muito, mas foi muito. Mas ele era a de pirona pra gente, né? Pirona, tá com dor? Toma aí. Depois vai pro médico, vai ver o que você tem aí. E a gente tá regravando ele agora. Eu, né, a gente, né? A gente, eu não ponho a cara, não. Vai voltar com ele, eu vou voltar. Porque mudou muito, depois que mudou de destaque, a gente parou. Vamos parar de ver. Aí parou. Mas eu vou estar regravando ele, que eu quero voltar com ele. Provavelmente, quando uma hora que estiver assistindo, já vai estar. É capaz de quando estiver assistindo, já estar disponível. Porque vai sair em fevereiro, né? Capaz de tá assistindo, já tá disponível. Legal. Mas foi a salvação, pra mim, né? Ele é a porta de entrada, né? Porta de entrada. Se tiver um modo de cardápio digital, talvez eu entre. Né? É diferente. Mas aí, mexeu a primeira noite, como é que foi? O primeiro dia, você já estava esperando 100 pedidos no outro dia? Como é que foi? Eu esperava, né? E muito pedido, e muito. Aí demorou um pouquinho. Entrava... Sabe quantos pedidos eu vendia no iFood? 5 pedidos no iFood. 6 pedidos no iFood. Por dia. Aí fiz 10, fiz 11, 12, alguma coisa assim. Aumentou um pouquinho. Porque ele começou... De alguma forma apareceu o pagamento, mas aí não tinha... né? Não era para aparecer ainda. Não era. Mas aí foi melhorando aos pouquinhos. Mas uma coisa que eu acho interessante, quando eu conheci o iFood, quando eu conheci esse curso, aliás, não foi o iFood. O curso, que o iFood até então para mim era só uma plataforma que vendia. Tá? Só para botar a loja ali. Quando eu conheci o curso de vocês, uma coisa para mim que foi uma virada muito legal, foi a questão de você pensar, nossa... Esse
negócio é muito grande. Uau, não é só vender comida, sabe? Não é só entregar o arroz, feijão ali. Não é. É muito maior que isso. Nossa, e quão grandioso que é, né? A gente aprender tanta coisa ali dentro daquela plataforma e com o curso, né? E no curso, né? Toda essa bagagem que o curso traz, entendeu? Isso para mim foi, assim, chocante. Foi um choque, assim, de realidade, assim. Toma. Tem muito mais coisa por trás. Porque, assim, quando eu vendia comida, quando eu vendia antes do iFood, ou antes de conhecer o curso de vocês, eu vendia achando que eu estava somente alimentando a fome do meu... Igual o cara lá do restaurante ou do boteco, que entrega o prato, entrega o comercial lá. Para mim era um comercial, eu estava entregando para ele, assim, né? Mas, nossa, tem toda uma história, uma vida por trás. Tem a entrega, tem a embalagem, entendeu? A apresentação pro cliente. Não é tão simples Gente, quanto parece. não né? é simples, não. Não é só fazer a comida e mandar levar, entregar. É muito mais. Isso parece besteira que eu tô falando, mas para mim foi muito mágico isso. De verdade, Edu. Para mim foi muito mágico isso daí. Porque deixou de ser uma coisinha qualquer, simples. Ah, faz comida lá para vender, que nem eu pensei. Faz comida para vender. Mas não é só fazer comida para vender. Entendeu? A virada para mim foi isso. Aí eu falei, gente, isso é muito louco esse negócio. Aí eu continuei estudando. Falei, mas isso aqui ainda tá uma porcaria, o que eu vou fazer? E chega uma hora, quando você começa a vender, você vendeu 30, fala, nossa, para quem vendia 5, vender 30, né? Maravilhoso. Só que chega uma hora que você não dá mais, você tem que... Quer crescer mais, né? Tem que crescer. Não paga as contas ainda, né? E aí... E principalmente quando você vende celular de dívida. Então. Porque uma coisa é você não tá devendo, você começa o negócio, você vendeu 10, pô, tá tranquilo. Bom. Agora você tá devendo. Tá devendo. 10 não é nada. Né? E aí pensa você abrir uma loja devendo 488 mil reais. Esse era eu. Edu. Esse era eu. É pra poucos. É pra poucos isso daí. Tenso. E assim foi. Pra mim foi uma virada muito legal. Muito assim, grande, né? Essa questão, na minha cabeça eu falo, essa virada, de entender isso daí, que não era só vender comida, né? E aí depois eu fui não satisfeita, aí depois eu comprei o 100K, né? Nossa, 100K, eu falei, Tô gostando dessa conversa. Não, mas eu acho que... Mas a gente tem um pouco de ilusão achando que você vai comprar o curso e você vai ganhar 100K, tá? Compra o curso e ganha 100K. Mas antes do 100K ainda teve o iFood 10X. Teve o iFood 10X. Era o cardápio, eu confundi cardápio, depois iFood 10X, Depois que era mais completo que o cardápio. Uhum. Esse também, aí veio trazer muito mais informações. Se eu não me engano, era nesse que tinha a questão de toda elaboração da cozinha, eu esqueci o nome que fala. Processo? O processo da não, cozinha, esse é no 100K. No 100K, né? Esse é no 100K. Pra mim foi grandioso esse negócio também. O iFood a gente fala só de iFood mesmo. Assim, tempo de precificação, a gente fala muito de tempo de entrega, mas a gente não ensina. Aí só no 100K que você vai ter aula de processo. É verdade. Tem processo, tem... Você vai ter a aula de processo também, mesmo. E aí, até hoje, eu sigo aquele rapaz lá do Alexandre, né? O Alexandre. Gosto muito dele também. E eu gosto muito, fico amarrada muito nesse negócio de processo, porque para mim, quanto mais rápido, melhor. É uma diferença absurda. Né? É, a diferença absurda. E também conheci o Bruno através desse curso também. Fiz as finanças, que é tão importante, né? Fazer curso de finanças e tal. Muito gratificante. E aí a gente vai só... É só que assim, você tem que querer, né? Se dedicar. Eu vou até te confessar que, assim, eu não sou aquela exemplar aluna, aquela que... O primeiro curso, lógico, eu tive que mastigar mesmo, né? Porque eu tava... Mas, por conta que a gente fica muito ainda em cima da produção, em cima da... Ainda não estou totalmente livre. A gente tem a dificuldade maior que arrumar colaborador. Com certeza. Essa daí é que é o trabalhozinho difícil para mão de obra, né? Nossa. Não, meu Deus. Você lembra que no MOV você veio falar comigo? Uhum. Eu te conheci no MOV pessoalmente, né? Foi, pessoalmente no MOV. Foi no MOV. Aí eu lembro que você veio falar comigo, você não me conhece, eu sou Marinava. Eu falei, pô, eu te conheço. Eu falava, eu te via muito nos grupos. Foi isso que eu te falei. Depois eu lembrei da onde que eu te conhecia. Você me perguntava muito no privado sobre motoboy.
Eu perguntei muitas vezes, é Eu verdade. não sei se foram várias vezes, mas aquilo ficou Algumas marcado, vezes que eu era Alto da perguntei. Moca. Aí eu falei, pô. E eu não lembro, nossa, na hora que Acho você que me eu- perguntou, eu não é. associei. Não, depois eu fui ver nessa conversa, porque meu celular eu não apago nada, tem tudo. Aí eu fui ver, aí eu lembrei, falei, era mesmo. E diversas vezes você tinha perguntado pra mim. E eu sempre demorei pra responder um bocadinho. Mas eu respondi todo mundo. E aí foi daí que eu lembrei. E você vê que a dificuldade, e aí foi resolvendo. Você tinha dificuldade com o entregador, então hoje tem uma empresa terceirizada. Ah, acabou a dificuldade? Não acabou a dificuldade. Continua. Só mudou. É a pouquinho, mesma. né? Só muda o nome, Só Exatamente. mudou o grupo lá, na verdade. Dificuldades com fornecedores, não, com motoboys, com funcionários. É a mesma. A equipe é uma coisa tremenda de... Eu pensava, até imaginava, assim como eu achava que era só fazer comida e vender, era só pôr o pessoal lá para trabalhar. Ó, galera, você faz isso, treinar, beleza? Não. E essa, para mim, eu falo, meu Deus, será que sou eu? Será que é só eu que tenho esse problema? Porque para mim é o maior problema dentro da minha empresa é a equipe. É montar equipe. Quando não é de motoboy, quando o motoboy tá tudo redondinho, bonitinho, Tem que dar problema na cozinha. na cozinha. Quando a cozinha tá legal, não tem motoboy. E assim vai, eles ficam competindo dessa forma aí, essas equipes aí. E como que é ter uma estrutura de... Essa ainda tá dentro de casa, né? Tá ainda em casa. Como é que é ter Ainda. essa estrutura dentro de casa aí? Pra faturar 70 mil, precisa de muita coisa, muito equipamento? Como é que é isso? Não, calma aí, peraí. Cadê a caneca da minha convidada? Agora é a hora. Pô, minha... Aqui, ó. Temos um presentinho isso? pra você aqui. Nós estamos já Se quiser, pode abrir aqui. 3 horas de episódio e o meu 3 rosto horas de entregou. episódio. E 3 horas de episódio e 2 horas e 59. O copo chegou aqui. Aguentei mesmo. Obrigada. Aí, a embalagenzinha tá ficando melhor, hein? Tá ficando... Estamos evoluindo, né? Estamos DSF. evoluindo. DSF para Marinalva. Gente, que fofo! Aí, ó, você seguindo o curso, seguindo o que o Edu fala, Muito aplicando com legal. força, tendo resultado, vai chegar aqui, contar essa história e ganhar uma canequinha. Gostei, muito obrigada. Uma Obrigada canequinha mesmo. personalizada. Personalizado com a sua foto, Personalizada. o seu nome e com a Legal. logo do podcast, né? Isso aí é um Boas aí incentivo. pra tomar um café. que Isso vocês aí é um incentivo pra você criar um Instagram pessoal e me postar. E postar. Vou fazer. Eu falei pra você que ia fazer, né? E o negócio do dono de delivery, você também é doido por café ou não? Então, eu ia falar, né? Eu não queria falar isso, É né? direto começa a Falar, mentoria. cadê aí, o café? Quando não tá eu pegando café, tá ela pegando café. Cadê o É café? o negócio, né? Eu também abro um delivery, tô procurando café em casa agora também. Cadê o café? Enfim, como é que é ter Legal. isso, essa estrutura aí que você tem? Precisa de muito equipamento? Como é que é? Então, como eu falei que eu era trabalhava em casa, aí eu montei a fábrica de bolo, depois quando o almoço, acabei voltando para casa para economizar, né? Eu estranhei um pouquinho assim, mas depois a gente vai se adaptando, né? Porque a gente se adapta a tudo mesmo. Na verdade, eu peguei a cozinha da minha casa, a cozinha, que é grande, e fiz dela uma empresa. Eu particularmente não tenho cozinha, então eu fiz dela uma empresa. E ali eu tenho um fogão, tenho ali tudo feito de uma forma assim que flui legal o trabalho, entendeu? Tem um fogão, depois que eu saí do fogão de 4 bocas, eu comprei um fogão de 4 industrial. Agora eu já tive que aumentar o fogão, graças a Deus. Compramos uma chapa usada, compramos fritadeira, tudo assim, né? Daquele jeito. E aí agora a gente está colocando umas mesas, tirando coisas que eram velhas, com quilharias lá, que às vezes você improvisa, colocando uma mesinha de bar para pôr a fritadeira, uma mesinha assim para pôr não sei o quê. Dentro de casa é basicamente assim, Dentro de casa é desta forma. Coloquei uma coifa para não... Isso conforme foi crescendo, né? Não foi quando começou lá. Não, quando eu comecei com, como eu estava relatando, com um fogão de 4 bocas e fritando batata no fogão. Não tinha chapa, era na frigideira, né? Aí, inclusive, eu não lembro o nome dela agora, uma aluna também falando quando se libertou da frigideira. Entendeu? Eu achei aquilo tão, assim, top, gente. Quando eu me libertei... Aí eu comprei uma chapa usada, óbvio, né? O cara tava se desfazendo da chapa. Eu vendia 20 marmitas por dia, mas eu comprei uma chapa desse tamanho, né? De 1 metro. Entendeu?
Mas era a oportunidade que eu tinha ali de comprar aquela chapa. Até hoje ela tá lá. É a que tá trabalhando ainda. E aí eu comprei uma chapa, eu falei, gente, agora eu entendi a Não, alimentação e aí da foi uma frigideira. oportunidade, né? Então Foi uma é diferente. oportunidade, é. Né? E você comprou uma chapa usada num momento de oportunidade, provavelmente você pagou barato. Sim. É diferente que às vezes eu vejo gente que começa, é muito afim, o cara vai lá e faz dívida comprando uma parte de coisa nova. Amigo. Eu fui devagarzinho assim, comprei. Você sabe quando foi a primeira? Eu vou lembrar aqui, ó. A primeira coisa que eu comprei nova, zero, eu já tinha. Não, a chapa. A chapa foi a primeira. Eu comecei com a chapa usada, uma chapa usada maior, e aí a chapa foi a primeira. Foi pouco antes do Delivery Sem Filtro. Mas quando eu comecei a trocar meus equipamentos por novo, tipo freezer novo, de zero, de tirar o plástico, foi depois do Delivery Sem Filtro. Ou seja, tem 3 anos. É, né? Já tá Deve ser. faturando bem, bem Já vendia bem. Primeiro, cara, eu preciso resolver um problema. Então, peraí, eu tô começando a vender mais. Eu preciso ter ajuda pra minha operação. Eu preciso disso. Eu não tenho dinheiro. Eu vou, de acordo com a minha condição, vai. Sim. E é um erro muito, muito comum que a galera comete é não reinvestir no próprio negócio. Você tem que ter o tempo todo reinvestindo, o tempo todo se recriando. E assim vai. E não para. O jogo não pode parar. Você entendeu, né? Mais um episódio que a gente tá falando pra você não comprar uma Maroc, né? Quando crescer um pouquinho. Né? Não comprar um carro aí, fazer uma dívida doida aí, crescendo um pouquinho, né? E eu quero falar um pouquinho mais desse começo. Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. É a idade. Quando a gente passa dos 22 anos, a gente Vou estrear começa... minha caneca. Não, Tomando água. Deve ser uma tristeza pra você, né? Tomando água na caneca. 22, não, 21. 21, Quando a gente passa dos 21 anos, a gente Já começa a começa a ficar gaga, começa a esquecer das Gaga. coisas. Nessa parte do começo, assim, faturando 3 mil, o negócio tem que ter um giro bem grande, né? Precisa ter bastante dinheiro em caixa. Como é que é a questão? Você precisa pausar a loja? Como é que é? Pra faturar 3 mil, você perguntou? Não entendi essa pergunta. Eu também acho que eu não formulei direito. Tô indo bem agora, hein? Eu acho que ele quis dizer assim, ó, eu entendi, se eu tiver errado você me corrija, mas você tá faturando pouco, você começa a crescer. Quando você começa a crescer, você não tem mercadoria, você não tem... Como que era a dificuldade? Você precisava pausar a loja, não precisava pausar a loja, porque você tá vendendo pouco, de repente você vai crescendo, você vai precisando de mercadoria. E o iFood a gente tem um grave problema, a gente não recebe todo dia, a gente vai receber na semana. Eu sofri muito com isso, porque a gente tava contando aqui até... Já contei isso aqui algumas vezes. A gente ficava na porta do mercado esperando o repasse cair. Então eu fazia compra, eu peguei uma época ainda que o iFood pagava de 15 em 15 dias, o que era pior. Mas nessa época também de 30 em 30 ou não? Hã? Teve época Tinha de 30 em 30 e 30 quando eu comecei. 30, não, funcionava assim, a gente recebia de 15 em 15, só que o primeiro repasse era 30 dias depois. É verdade, o primeiro. Então funcionava assim, a gente trabalhava, fechava, era por quinzena. Então vamos supor, que dia que é hoje? A gente tá gravando aqui hoje, dia 22. Então a gente abriu a loja agora dia 22. Aí a gente vai trabalhar até o dia 30. Então a quinzena do dia 1 ao dia 30, a gente ia receber no próximo dia 30. Sim. Então, tipo assim, quando começava a quinzena no dia 1, dava 45 dias pra você tirar e receber, tirar e receber. É só do bolso, né? Era um sofrimento. Só que a gente também tinha uma vantagem que a gente tinha uma venda direta um pouquinho melhor. Só que era tipo assim, principalmente quando a minha loja, por exemplo, no meu caso, foi quando a loja começou a crescer. Cara, eu vendia às vezes tipo, R$200 de venda direta, e aí eu recebia aquilo no cartão ou dinheiro, não era o suficiente tanto que eu tava vendendo no iFood. Então eu ia no mercado, comprava as coisas e ficava esperando o dinheiro das maquininhas cair. Aí ficava lá atualizando a conta do banco. Aí o dinheiro caía, aí passava no caixa, pagava. Teve já umas 3 ou 4 vezes que eu me lembro, assim, por alto, de eu não abrir a loja. Fechar, hoje não dá pra abrir. Por quê? Porque não tem mercadoria. Tipo, tinha que cozinhar feijão. Era 11 horas da manhã, o dinheiro não tinha caído, não dá mais tempo. Você vai cozinhar feijão, até você cozinhar feijão, não dá. Já passou o pico. Já passou o pico. Então, já teve umas 3 ou 4 vezes. E aí, é mais isso, porque como você vem de casa, você deve ter... E você vem de casa igual a mim, endividado. Então, nesse crescimento, você deve ter sofrido um pouco com isso. Bastante. Acho que foi essa a pergunta que o rapaz quis fazer. Exatamente, muito bem. Ele é muito De nada, bom, viu? Ele é muito bom, né? Muito sofrimento. Não é nem que eu sou bom, é porque eu passei por isso. Então eu entendi o que você quis perguntar. Eu praticamente fazia isso também, mas eu ia todo dia no mercado. Todo dia no mercado eu comprava um pacote de arroz, quando era possível comprar um pacote do grande, né, de 5. Você entendeu a situação? Sim? Você entendeu, né?
Teve dias que você falando assim de fechar, eu não me lembro de ter fechado, mas eu, como também não tinha nenhum conhecimento, eu pausava. Ah, não tenho isso aqui, eu vou pausar. E aí eu lembro que eu pausei o bife acebolado, eu pausei, acho que por uns 7 dias lá. E aí que despencou mesmo a venda, né? Aí meu marido até comentou assim comigo, falou assim, mas você não tem bife? Não, eu falei, não tenho dinheiro para comprar bife, eu vou pôr bife. Aí eu falei, não, porque o iFood, se entrar o bife, não tem como conversar com o cliente, eu tenho que mandar o bife, né? Falando assim, dentro da minha ignorância naquela época. Aí ele falou, pô, mas um restaurante que não tem bife não tem nada. Não dá para você vender, abrir sem ter bife. Eu falei, será? É. Aí fiz um esforcinho, comprei o bife. Coloquei de novo. Aí foi melhorando. Mas era assim, eu não tinha conhecimento e eu ia lá e simplesmente pausava. Não cheguei a fechar. Mas tinha dia que eu vendia só filé de frango, ovo. O que a Mari fala de pausar, tem muitos influenciadores, cada um fala uma coisa. Ah, sim. E aí eu vou trazer minha prática. De repente você pode ter outra aí, você testa e tá tudo bem. Tranquilo. Mas o que fala de pausar tem gente que fala que não pode pausar o cardápio porque senão você perde muita venda. E isso não tem nada a ver. Qual que é a grande questão? Você tem itens dentro do seu cardápio que atraem clientes para sua loja. Sim. Então, às vezes, por exemplo, o meu cardápio deve ter na faixa ali de uns 70 produtos pausados. E eu só cresço. Sim. Minha loja antiga. Eu só cresço. Então, o fato de ter um produto pausado não vai fazer a sua loja despencar. Que é o que a galera fala. Agora, eu tenho 40 itens no meu cardápio. Eu posso pausar 30, que não vai acontecer nada. Se eu pausar 3 ou 4 determinados itens da minha loja, a loja simplesmente despenca. E não é porque aquele prato é vendido também. Tem outro lance, que é produto isca. Às vezes aquele prato atrai a pessoa para dentro do cardápio, mas não vende. Não vende. Isso acontece muito com confeitaria, por exemplo. Não é o que eu recomendo fazer, mas, por exemplo, você tem um brigadeiro baratinho. Esse brigadeiro, por ser baratinho, ele começa a ter um volume de venda, ele começa a atrair muita gente para sua loja. Você vai ter muita visita, não vai ter conversão, acaba sendo ruim. Mas você começa a trazer muita gente para a loja. Se você pausa esse brigadeiro, a loja simplesmente desaparece. Por quê? Porque aquele produto não deixa de trazer cliente para a loja. Então é esse o cuidado que tem que ter. Então, aí, agora, aí é onde eu vi gente cometer erro de não vou apagar o item porque não pode pausar. Não, é pior ainda, a pior merda que pode fazer. Nossa senhora. Aí eu fazia algumas coisas lá no cardápio, achando que eu estava sabendo também fazer muita coisa, não sabia fazer nada, né? Mas eu achava, eu vou tirar isso daqui, porque assim ninguém vai ver, né? Ainda ia lá no meu celular e testava ainda, para ver se não estava aparecendo. Mas eu sofri muito, porque eu comprava as coisas no quilinho. Eu tinha, não sei se isso pode chamar de sorte, tinha um mercado em frente. Eu chamava o chinês, né? Até hoje ele está lá. Era só atravessar a avenida. Atravessava a avenida, comprava um pacote de batata para hoje, comprava isso para hoje, comprava isso, entendeu? Sim. E não tinha crédito, nem pensava em questão crédito, né? Eu tava ali só para... Sem cartão ainda, né? E sofrendo, não, sem cartão, né? Tinha que ser no dinheiro. Você vendia, e aí fala assim, o iFood pagava com 30 dias, 15 dias, enfim. Eu não tinha dinheiro. As vendas que entravam fora do iFood, cara, eu tinha que contar as moedas e guardar ali, ó, certinho, para me poder fazer essa compra. Entendeu? De qualquer outra venda que viesse de fora, era sagrado para comprar esses quilos aí que eu precisava comprar. Até que eu consegui, com muito, mas muito esforço, né, que a gente sabe o quanto a gente faz, começar a comprar um fardo de arroz, olha só. Entendeu? Na Vitória. Olha isso, 5 pacotes de arroz, de feijão, quilos, Esse aqui é outro erro que as pessoas cometem. Elas, quando conseguem ter essa condição, começam a se empolgar. Nessa que ela começa a se empolgar, ela começa a gastar muito. Vou fazer estoque. Eu vi várias vezes isso. Aí o cara tem um cartão de crédito. Aí começou a movimentar um pouco mais a conta. O banco foi lá e liberou um cartão de crédito. O cara vai lá e pega uma promoção de arroz. Eu fiz essa cagada já. Pegou uma promoção de arroz e compra 40 fardos de arroz. Eu fiz essa cagada quando eu não tinha dinheiro. Que aí foi muito ruim. Porque o que aconteceu? Chegou a fatura, eu paguei e o dinheiro ficou parado. Uhum. Graças a Deus eu tive dinheiro pra pagar a fatura, mas o meu lucro daquele mês ficou todinho parado no chão do meu estoque. Acabou.
E eu também fiz isso em outro momento que todos os especialistas não recomendam, mas naquela ocasião, eu lembro como se fosse hoje. Tava tendo uma promoção de arroz que era R$4,50 mais barato o pacote. Você pega num fardo, tipo, era papo de, eu não sei fazer essa conta redonda agora, mas era R$28 mais barato cada fardo. Nessa época, a gente já fazia ali 3, 4 fardos de arroz, era 2,5, 3 por dia. Cara, se eu pegasse 3 ali, eu já tava economizando R$75 num dia, coloca isso no mês. E aí, não precisei de cartão de crédito, que a gente tinha caixa nessa época, já tava no alto, já tava... Cara, onde você andava naquele restaurante tinha arroz. Tinha arroz. Onde você andava naquele restaurante tinha arroz. Mas eu fiz isso, então, especialista nenhum recomenda você fazer isso, porque o dinheiro vai ficar parado, ponto final. Então você tá com o dinheiro parado. Só que eu tinha caixa, aquele dinheiro parado não fazia diferença pra mim, porque era do meu fluxo, então tipo, eu não precisei fazer empréstimo, não precisei fazer nada. Foi só o dinheiro que tirou do caixa, acabou daquele momento. Meu caixa ele era muito mais do que eu precisava. Meu caixa era gordo. Acabou. Cara, no final das contas, em 2, 3 meses, eu ganhei muito mais dinheiro. Cara, pensa, eu tô economizando R$24. Se eu não me engano, era 27 e pouco por fardo. Nossa. Cara, eu comprei esse, foi um pallet fechado. Mano, eu sei que onde você andava naquele restaurante tinha arroz. Não tinha lugar pra pôr arroz. Tinha banquinho de fardo de arroz. Né? Eu não recomendo você fazer isso. Eu fiz na segunda vez porque eu tinha... Mas isso é um erro que muita gente que está crescendo comete. Né? E principalmente um cara igual eu, que odeia supermercado. Quando você vai pro supermercado, aí que você quer economizar mesmo. Você quer ver o puto. Cara, vou comprar isso. Pra mim, eu ficar um dia sem ir pro mercado. Aí você abrir a loja, o cara falava, Edu, tá faltando batata palha, mano. Por que você não me avisou? É bem isso. Você fala, tá precisando de alguma coisa no mercado? Eu vou no mercado, tá precisando de alguma coisa? Não. Aí no outro dia... Tá tudo tranquilo, então, tem tudo aqui. Tem tudo. É, desse jeito. E essa questão de ir no mercado todo dia que teve também, né? Cadu, vai no mercado lá, todo dia, vamos lá. Cada vez no mercado. Passava 2 semanas de férias na casa. Vai no mercado lá, vai no mercado todo dia. Perde muito dinheiro, né? Perde muito dinheiro. Essa o que a gente tava falando até com o Rafa, né? Você acaba comprando muito mais caro. Você paga tudo mais caro. Eu comprava tudo em açougue. Imagine comprar filé de frango no açougue. Eu tentava comprar mais barato, olha só o que eu fazia. Eu tentava comprar mais em conta, para comprar mais em conta, eu comprava o peito com osso, pele, tudo mais. Aí eu ia lá fazer, não sei o quê, enfim. E aí, quando fizer uma conta, eu deixei muito dinheiro na mesa, na mesa daquele povo, né? Porque você compra muito mais caro. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem crédito para trabalhar, consegue comprar com um volumezinho maior, que eu também não faço estoque. E aí você fala, meu Deus, quanto eu pagava, né? Não falando de tempo assim, que eu falava realmente, que o dinheiro desvalorizou, mas né? Não é questão disso. É a questão se você for comparar. Mas quem me acompanha nesse recomeço, eu acabei não postando muita coisa no feed, essa foi uma realidade, mas eu postava muita coisa nos stories. E aí, quem me acompanha nesse começo, eu de início eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um certo crédito no açougue, então eu comprava, o cara me deu 7 dias para pagar, 7 dias já dava o dinheiro até o dia do repasse, então tipo, eu segurava. Comprava só o mínimo necessário na segunda e na terça, na quarta eu comprava porque já ia cair no próximo repasse. Doideira. E eu pagava mais caro. A gente vai pegando uns esquemas, uns esqueminha, né? Uns gambiarra, pra dar certo. Exatamente. E eu pagava mais caro por isso. E apesar de ter uma boa negociação, eu acabava que não era tão mais caro assim. Mas aí quando você compra o peito completo, um exemplo do frango, eu pagava R$24,99 no quilo do frango. Tava 16, 15 e pouquinho na caixa. Aí você corta, você limpa. Quando você vai sobrar, o que você vai usar, porque o que eu compro na açougue é só o que eu vou usar. Ele vai dar ali do saco do açougue direto pra chapa. Na teoria, até senão o cara vai colocar nos comentários, ele não tempera o frango. Mas na teoria, você não tem perda quando você compra do açougue. Então eu paguei R$24,99. Mas quando eu comprava 15 e pouquinho, aí você ia cortar, limpar, tirar a pele, tirar o excesso. Pele não, é a gordurinha, aquele negócio de branco que vem. Tirar tudo aquilo ali. No final das contas ia sair R$18, R$19, R$20. Você compra um frango que vem
A caixa de frango congelado vem 2 kg de gelo. Bem isso. Se não for mais. Se não for mais, então... Aí, tipo assim, você vai fazendo toda essa conta. Mas você coloca na ponta do lápis, cara, era R$5 a menos que você tava economizando. E eu mostrei muito como foi esse processo no início, quando eu reabri. Então eu postava nos stories lá, eu comprando no açougue, por que eu tava comprando no açougue, por que eu tava comprando mais caro, porque eu não tinha dinheiro. E aí primeiro eu preciso gerar o lucro para gerar o fluxo para eu começar a comprar e do fornecedor. Tudo isso é um processo, né? Então, não é... Eu gosto muito de trazer, de falar aqui, porque é pique raiz mesmo. É legal eu chegar aqui e falar pra você do brand, da minha marca, disso, daquilo, tudo que você precisa fazer para conquistar o seu... Ótimo, mas cara, a nossa realidade não é assim, não foi assim. Nossa realidade é fogãozinho de 2 bocas, no meu caso, de 4 dela, comprar no açougue, ficar devendo, fazer um negocinho, pagar mais caro, e nesse pagar mais caro você perde muito dinheiro. E se você for embutir tudo, você acaba se tornando fora do mercado, apesar de eu já sou uma marmita mais cara, mas ficava muito fora do mercado. Sim. Enfim, tudo isso. Tem essa questão. Como que é essa questão da evolução? Porque normalmente você tá comprando todo dia, você compra preço de varejo, né? Isso aí, vai num mini extra aí na sua região, vai num mercado menor, né, entre aspas. Aí depois eu imagino que você vai comprar coisa já tá caro, comprar em quantidade maior, né? Essas coisas. Começar a comprar pacotão, fardo aí, vocês falaram, enfim. Depois vem o fornecedor, né, basicamente. Sim. Esse é o trajeto, certo? É bem basicamente, isso. esse é o trajeto. Como é que você faz a pesquisa para isso? Então, por exemplo, você tá saindo do mercadinho para comprar em atacado. Como é que você pesquisa? Como é que você vai atrás de pagar mais barato? Qual que é o melhor? Qual que é a melhor opção? Qual mercado que é a melhor opção? Vale a pena ir mais longe? Vale a pena... Como é que é? Eu poderia te responder fácil. Sabe perguntar? Você sabe ligar pro fornecedor e falar qual é o seu preço? É zoeira, é zoeira. Mas eu posso dizer por mim, existe um processo. No meu caso, por exemplo. Nosso caso de que é marmita. Você pega o arroz, é muito mais barato em mercado do que qualquer fornecedor. Qualquer fornecedor que você pode buscar aí, às vezes tem umas promoções malucas, ainda assim no mercado vai ser mais barato. Então, inicialmente, é sempre mercado. O que as pessoas não fazem e erram muito é não ter o equilíbrio. Porque, por exemplo, nesse exato momento da minha loja, eu tenho fornecedor de arroz, eu tenho fornecedor de frango, eu tenho fornecedor de tudo. Eu estou mandando um cara ir no mercado. Não sou eu que vou no mercado, graças a Deus eu me livrei já tem anos. Eu não sou eu que vou no mercado. Então eu tenho uma pessoa que está indo no mercado. Eu sempre peço para comprar uma caixa de frango. Que eu vou saber o preço real daquela caixa de frango. Se tá R$1, R$2 o quilo mais barato, eu perdi R$20. Mas está tendo uma promoção e tá R$22, R$13 mais caro. Mais barato. No mesmo dia eu mando buscar 30 caixas, 20 caixas. Que é o que eu uso uma semana. Eu uso 20 caixas por semana. Então, é esse feeling de você olhar, porque a gente estava até falando com o Rafa aqui, você ganha dinheiro na compra. Quando você tem tempo, eu conheço muito dono de restaurante, o cara vende baratíssimo até hoje, o cara ganha muito dinheiro. Mas por quê? Cara, o cara anda de lugar em lugar procurando mais barato, literalmente. Ele tem esse tempo, ele tem essa disponibilidade. Eu não tenho tempo, disponibilidade, eu odeio ele por cima. Então... precisa ter esse tempo para fazer essa... Mas os caras conseguem ganhar muito dinheiro. Eu fazia muito isso na época da pizza. Não sei se você lembra na pizza que eu tinha promoção que era uma pizza e um Guaraná. Claro. Toda a pizza e a pizza e um Guaraná de 1,5 litro. E era na época que o Guaraná de 1,5 litro era 1,49. Então vira e mexe tinha uma promoção de 99, de 1,19 do Guaraná de 1,5 litro. Nossa, R$1,19. Mano, eu tô velho demais, hein? A gente tá falando isso em 2015 e 2016, mais ou menos. Então, eu tô Guaraná velho. de 1,5 litro, R$10. Eu lembrei disso agora, foi R$9,49 eu vi o Guaraná de 1,5 litro esses dias. Então, era 1 e pouquinho, tinha uma promoção. Cara, às vezes eu saía, tirava da pizzaria e pegava a quantidade de uma semana exata daquele Guaraná para economizar 30 centavos numa unidade e fazia sentido. Hoje, eu olho de uma forma um pouco diferente. Amadureci, obviamente. Eu olho de uma forma um pouco diferente. Eu preciso de preço. Eu preciso de uma pessoa que corra atrás desse preço sem extrapolar o limite, sem gastar mais também. Porque o cara já tá lá, ele tá pago. E a outra coisa eu economizo tempo. Então, às vezes, por exemplo, não se trata só de ir ou não no mercado. Eu tenho um dia certo para ir no mercado. Mas eu, por exemplo, batata. Eu não consigo... Batata, muitas das vezes, é mais barato no mercado.
Muitas das vezes. Porque a gente usa uma batata simples. Óbvio que se for uma batata mais chique, a marmita, a batata é simples. Então, diversas vezes a batata é mais barata. Não compensa, você vê, a mesma linha de raciocínio. Não compensa e eu não tenho freezer pra estocar. Então, eu compro batata um dia sim, um dia não. Batata. Batata. Líquido certo. Batata. Compro batata um dia sim, um dia não. Não compensa eu sair da loja ou eu pagar pra alguém sair, no caso, só pra ir lá buscar 4 caixas de batata. Sim. Entendeu? Meu gasto vai ser muito maior. Então, é onde que a gente consegue ver tudo isso? Eu consegui ter uma outra percepção, só saindo um pouquinho de compras, mas onde eu perdia muito dinheiro. Juros de boleto. Cara, você ia somando quanto você pagava de juros. É R$10 de um boleto, R$7 de outro boleto. E eu só comecei a ter essa percepção quando eu comecei a fazer o controle financeiro do negócio. Que é, no final do dia, o papel do empresário. Você pode ter passado o dia inteiro ali na operação, cozinhando, despachando entregador, fazendo tudo. Amigo, você vai ter que sentar 1 hora do seu dia depois que acabar e fazer a gestão do seu negócio. A não ser que você queira ser um empregado da sua própria empresa e você não vai sair do lugar. Tá tudo bem, tá tranquilo. Não, tá ali. Você vai ficar ali correndo atrás do rabo o resto da vida. Tá tranquilo. Agora, se você quer crescer e ter lucro de verdade, e eu não digo nem ter lucro de verdade, mas extrair o máximo do seu negócio, você precisa ter uma gestão do seu negócio. Sim. Ponto final. A gente tem tudo monitorado, nosso é tudo planilhado. Tá, agora eu me livrei até das planilhas, Beijo, Karen. Eu me livrei até das planilhas agora. Tudo. Ela já me chamou ali. Já. Que a Karen cuida do financeiro do Delivery Sem Fio também. Agora ela tá cuidando do restaurante. Então eu tenho tudo planilhado, tudo planilhadinho, tudo bonitinho, redondinho. E num clique, eu sei o quanto eu gastei de mercadoria, por exemplo. Num clique eu sei o quanto eu gastei com funcionário. Então, cara, hoje eu faturei quanto? Eu faturei 250 mil, legal. Quanto sobrou no final do mês? Sobrou 10%. Por que sobrou 10%? Vamos entender. Foi 30% do CMV, foi 30%. Óbvio que existe um controle mais apurado. Mas é só pra você entender o tamanho da importância disso. E aí eu consigo fazer esse equilíbrio dessas coisas, mas eu preciso saber exatamente pra onde olhar. Às vezes, muitas vezes, o cara tá sem dinheiro, não sabe por que tá sem dinheiro, porque ele não sabe onde tá gastando. Cara, eu preciso que você me ajude. Legal. Aonde está o problema? Se você chegar pra mim e falar assim, não, eu tô com CMV alto, legal, consigo te ajudar. Eu tô gastando muito com o entregador, vamos pensar uma estratégia pra diminuir o valor do entregador. Eu tô gastando tudo. Agora, me ajuda, o que acontece? Não tenho dinheiro. Amigo, aí é metade do problema da população, não sei o que te ajudar. O que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Ele precisa ir na origem do problema. É muito louco, cara, essas paradas. E foi o trabalho que eu fiz assim anos. Nessa volta aqui, 1 ano já, eu já me livrei disso. Novamente, um beijo, cara. Você veio um negócio assim de margem mais apertada, qualquer detalhezinho faz uma diferença absurda, né? Quanto mais você escala... A Marinava tá entrando num ponto agora, que eu já até cheguei a comentar isso, que é onde mora o maior problema. Quando a gente tem um faturamento baixo, relativamente baixo, e às vezes um custo baixo, porque trabalha em casa e tudo mais, não faz tanta diferença. Mas vamos colocar assim, ó, 5% de 70 mil, que é o faturamento dela hoje. É R$3.500. É dinheiro, não vou falar que não é dinheiro, 3.500 mais. Sim. Mas coloca 5% de 400 mil. É bem mais. 5% de 350 mil. E aí eu te pergunto, 5% do seu CMV, pega um frango que você vende. Na sua ficha técnica, o frango tá 120 gramas. Quanto que é 5% de 120 gramas? É 6 gramas. Certo? 6 gramas de frango que você tá colocando na marmita. Pesa aí pra tu ver. Aí pensa você colocando os 10%, que tudo em escala se torna um problema. Escala, né? Escala que é a questão. Aí, imagina você colocando 10 gramas, 15 gramas. Eu fiz essa mesma apresentação para os meus funcionários, não nessa volta aqui, no antigo restaurante. Você apresentou isso pro... Eu fiz exatamente essa apresentação. E eu fiz... Por isso sabia 6% de cabeça, né? Não, mas eu fiz com queijo. Eu fiz com parmesão. Tipo assim, eu fui na dor, eu comecei a entender quais os insumos que tava gastando mais quando você faz a gestão. Cara, o que tá gastando mais é mussarela. Cara, eu nem vendo tanto parmegiana assim, eu nem vendo tanto omelete assim pra tá gastando mais. Então eu fui ver os insumos que estavam muito fora. E aí eu peguei exatamente o queijo de parmegiana. Ó, na nossa ficha técnica, quanto que é? Uma fatia de queijo, certo? Uma fatia de queijo é quanto? Era 70 e poucas gramas. Legal, quanto que é 10%? Cara, vamos pensar o seguinte, a margem do meu negócio é 10% de lucro. É uma margem absolutamente normal pro delivery, de 8 a 10%. Né? De 8 a 12%. Aí você pensa o seguinte, se eu gastar 10% a mais de mercadoria, 15% a mais de mercadoria, eu posso vender 1 milhão, eu tomei o prejuízo de 0,5% no final do dia.
Isso é um problema. Em escala, isso acontece muito. Se você não tem controle do processo, em escala, isso acontece muito. Mas muito mesmo. A equipe começa a ficar mais corrida, então o cara já... Se você tem um medidor, por exemplo, um exemplo do medidor do molho. Cara, o medidor do molho é assim, ó. O cara já começa a colocar já joga um chorinho. Começa a ficar todas as coisas muito automático. É aí onde vai esse desperdício, todo esse dinheiro. Então eu peguei a fatia de mussarela, era 70 e poucas gramas, na ficha técnica era 80. Aquelas que eles tinham cortado era 70 e poucas gramas. Sabe quando você põe a mussarela pra ficar um pouquinho dura no freezer, pra ficar mais fácil de cortar e você esquece? Aí quando você vai cortar, ela tá durona, ela bem pesada, aí você vai passar, fica com a fatia grossa. Pega essa fatia agora e pesa aqui, ó. A fatia tá com 90, 100 gramas. Aí essa fatia com 90, 100 gramas aí, que é 20 gramas a mais, cara. Cara. Mas é mais de 10%. Aí você quer outra, a peça às vezes é um pouquinho menorzinha. Aí o cara pega uma fatia, corta um pedacinho do queijo e coloca o resto lá. Coloca pra completar, pra tampar um buraquinho que ficou solto. Pega esse buraquinho que ficou solto aqui, ó. É 10 gramas 10% do que deveria ir de queijo. Cara, você começa a jogar pra tudo sair. Amigo, é muito dinheiro. E esse nível de escala é onde começam os maiores problemas. Porque você não consegue, o dono de delivery pequeno, assim, relativo que tá saindo do pequeno pro grande, de início, ele tá de olho em tudo. Ele consegue estar de olho em tudo. Porque o volume é pequeno. Quando você começa a crescer na sua operação, você já não tá mais de olho em tudo. A gente fica de olho, mas nem tanto, né? Porque por mais que você esteja de olho, que nem eu tinha uma funcionária que por ela comer muito feijão, ela colocava muito feijão. Era uma concha, a medida é uma concha grande, só a concha cheia. Ela colocava a concha mais um pouquinho, porque ela achou que tinha que pôr mais um pouquinho. E Gil pegou o vício de pôr mais um pouquinho. Então, esse um pouquinho era o quê? 30 gramas, 40 de feijão a mais, digamos, né? Esse é o nosso lucro indo embora. É isso. E chega no final do dia, amigão, você trabalha. E você não sabe que eu comecei a trabalhar com mussarela fatiada agora, né? Que eu trabalhava com ela ralada. Aí o prejuízo é grande. Ralada. Aí o prejuízo é grande. Ralada. Muita mussarela. Eu falei, rapaz... Aí eu falei assim, eu vou... Nada como fazer curso com o Bruno, né? Eu vou medir isso aqui. Bora lá. Aí era no punhadinho, porque não dava tempo de porcionar, né? Sabe assim? Pegava e colocava na parmegiana, né? No frango. Aí eu falei, eu vou fazer esse teste. Aí pesei a parmegiana, o bife, né? Aí peguei, fiz um pacote, falei pra menina, pega aí, põe aí. Aí ela colocou, pesei. Deu 120 gramas a mais. Meu amigo. 120 gramas a mais. Na precificação tava quanto? 70. Na precificação, assim, na planilha, né? Aí eu falei, opa, peraí, tem uma coisa que tá estranha. Aí eu falei pra ela, vamos pesar aqui 70 gramas. Aí coloquei, ela falou, não, mas não tem nada aqui. Porque ele raladinho, ele fica tudo coladinho ali, você não... Eu falei, realmente, parece que tem menos, mas vai ser nesse esquema. Eu falei, peraí um pouquinho. Aí, conversei com o fornecedor, falei, quanto que é a mussarela fatiada? Ah, mas acho que ficava R$3 a mais na peça. R$3 no quilo, aliás, né? Aí eu falei, é dessa que eu quero. Porque eu fiz a conta, eu falei, pô, eu vou economizar muito mais. E é o que eu tô fazendo, economizando muito mais na mussarela fatiada. Em 2014, eu fiz um curso de pizza. Eu fiz um curso de pizza em 2014, presencial. Eu aprendi pizza no presencial. E o cara mostrou um exemplo de uma pizzaria que faturava, na época, R$90 mil. Ele mostrou um exemplo prático daquilo ali. O cara deixava um Uno, né? Em 2014 o Uno era um carro popular comum, apesar que até hoje, né? Mas era um Uno, era o preço de um Uno zero. Todo ano o cara jogava literalmente no lixo usando mussarela ralada. Eu já tenho um carro por aí, largado. Em algum lugar ele tá por aí, né? 5 anos, pô. 5 anos, mussarela ralada. Eu tenho. Eu tô uns 3 aí. Se não for mais. Ó, uma pergunta sobre o mercado de novo que eu acho interessante é o quê? É você que vai no mercado? Eu, graças a Deus, hoje em dia não vou mais, não. Bom, Saí do temos mercado. os dois mas aqui não tem muito tempo que eu estava indo você no estava mercado. indo, né? Temos os dois aqui que delegaram a parte no mercado, né? Como é que você escolhe essa pessoa? Eu dei muita sorte. Eu sou um cara que dei, assim, muita sorte.
Eu, na verdade, eu não lembro se eu não tinha carro, eu não lembro o que era. Não lembro exatamente o que aconteceu, mas tinha aquela galera que ficava na porta do mercado pra levar compra. E aí eu acho que foi na época da pizzaria, que eu tava com... Eu ia no meio de uma entrega ou outra comprar alguma coisa. Então eu não ia de carro. Aí chegou uma época que eu precisava pegar coisa grande. Uma vez que eu peguei um fardo de farinha. E aí eu comecei a pagar pra esses caras, hein? E aí eu fiz amizade com o seu Romeu. O seu Romeu, quem me assiste nos stories já me viu. Já viu ele comigo já. E o seu Romeu me atende já tem uns... Anos aí, já. Vocês eram pequenos. Legal. O seu Romeu me atende já tem uma porrada de ano. Hoje ele faz a via sacra, né? Então amanhã a gente fazia via... Não porque ele foi comprar bebida hoje. Pediram pra comprar... Eu vi porque ele me pediu o Pix. Pediram pra comprar bebida hoje, não sei exatamente porquê. Eu ainda falei, o Pix não é mais comigo. Obrigado, Karen. Mas deve ter acontecido alguma coisa que ele antecipou, mas normalmente de quinta-feira ele faz a via sacra. Ele passa na adega, da adega loja de embalagem ele vai pra loja, descarrega, volta pro mercado e farinha. A farinha de rosca te apresentei lá, né? Boa, né? Boa. Não, você tá usando Não, eu tô usando o Fioco Gel. o colante. Mas aí ele volta lá pra pegar a farinha de rosca, mercado, farinha de rosca, aí vai terminar o dia 2 horas da tarde. Eu dei essa sorte. Por quê? Cara, o seu Romeu foi com o meu... No final do dia, o mercado não tem... Como é que se diz? Não tem, alguns mercados até tem, né? Mas não tem boleto, não tem nada disso. No final do dia, eu tenho que dar a senha do meu cartão, tenho que dar o cartão pro cara. Então tem que ser uma pessoa de confiança no final das contas. Ou eu vou ficar sacando dinheiro e dar. E mesmo assim eu vou precisar confiar na pessoa. Mas, cara, e aí eu posso te trazer diversas situações. Alguém de dentro, você começa a pegar a confiança do funcionário, você manda, ele volta com o motorista, enfim. Mas eu acho que essa é uma etapa muito difícil, que não é tão simples. E aí eu vejo empresas grandes. Eu vou te falar de empresas grandes. Rede de lojas que tem 16, 17 lojas assim, em região central com ponto de distribuição. É o motorista. O cara contratou um motorista e dá um motorista pro cartão, o carro da empresa, e o cara vai... Faz uma empresa grande, uma empresa grande. Então, assim, eu acho que é muito relativa você achar o seu ponto pra você conseguir. E eu dei muita sorte, cara. O seu Romeu, eu tô falando, desde quando vocês eram moleques, o seu Romeu me atende. E não que você não seja ainda. Mas desde quando vocês eram menores, o seu Romeu me atende. E até hoje, mano. Até hoje. E não tenho crise nenhuma. Que nenhuma. Bom. Legal. Com você foi tanta sorte assim também ou não? Hoje eu nem dou mais. Eu ainda não tenho o seu Hoje Romeu. Eu não entrego mais o cartão pra ele. Até a gente tava por causa do negócio do Pix aí, né? Que rolou a ele. E a gente já viu. Eu falei, não, qualquer coisa você vai ter que passar na loja. Mas ele vai pro mercado. Você até escutou perguntando. Sobrou troco do mercado? Você escutou perguntando. A hora que eu tava falando com a minha mulher, eu falei, sobrou troco do mercado? Porque vai no mercado. Faz um Pix de 7, 8 mil. Vai sobrar dinheiro e ele me devolve o resto. Tu vê o nível de confiança que tem. O seu Romeu me levou pra praia várias vezes. Levou minha família pra praia. Muita. É de milhão. E eu dei muita sorte. Não posso negar, dei muita sorte. Se o seu Romeu sair, um dia, não vamos pensar nessa possibilidade, não. Melhor não pensar Quero agora. nem pensar nisso. Não vamos pensar nessa possibilidade, não. Não, mas eu não que eu queira no dia que o seu Romeu passe, mas eu já por incrível que pareça, eu já pensei nisso, principalmente pro que eu quero fazer, né? Pro centro de distribuição. Então, cara, eu vou precisar do motorista. No final do dia, o que vai acontecer é isso, cara. Esse motorista ele vai ser um funcionário meu que vai pegar o cartão da empresa corporativa e vai lá fazer compra. Acabou. Pode acontecer dele, esse pilantra fazer uma compra pra casa dele, fazer uma Não, isso não pode, porque agora tem controle de nota e eu passei por isso. Ô, amém. Controle de nota. Um dia eu Com chego você, lá. como é que foi? Um dia eu chego lá, vai ter um Romão na minha vida. Vai ter um Romeu, Romeu, né? Romeu. Seu Romeu, né? Seu Romeu. O primeiro nome dele é seu, depois é o Romeu. Seu Romeu. Como Seu é que foi com Popes. você? Então, você colocando assim de uma forma, eu acho que eu tive um entendimento diferenciado do que você colocou. Na verdade, ainda de vez em quando a gente vai em mercado ainda, mas assim, vai comprar aquelas coisinhas que faltam. Ah, esqueceu de pôr na lista, tal. Uma coisa que foi primordial que eu aprendi no curso, sem cá, foi checklist, toda aquela organização para que não fique faltando as coisas. Aquela coisa de, acabou a batata palha, corre lá no mercadinho e busca. Isso acabou, né? Graças a Deus. Mas eu era dessa forma, eu trabalhava muitas vezes.
E aí, com essa organização, eu consigo organizar que as compras quem faz ainda sou eu, mas eu faço tudo no telefone. Me manda, amanhã me entrega. Geralmente, hoje em dia, os fornecedores, você pede de noite, de manhã você tem o produto. Os fornecedores, geralmente, no geral, estão assim. É difícil um que fala, só entrega com 2 dias. É raro. E aí ele acaba ficando caindo no limbo, que eu falo, né? Cai no esquecimento, porque se não entrega rápido, acaba ficando. Então, assim, eu tenho esse checklist, eu tenho toda essa organização de compras e tudo que eu tenho lá dentro, eu compro para eles entregarem. Tudo, eu trabalho. É lógico que eu não tenho o volume, por exemplo, que você tem. Meu volume é bem menor. Mas já é maior que ontem, né? Já melhorou, porque eu ia para os açaís da vida, para os mercados da vida aí, comprar. Meu marido, 2 carrinhos, empurrava, e carregar peso, e lasca a coluna. Carreguei muita coisa nas costas, né? Então, mas hoje eu não faço mais isso. Então até você achar esse cara de confiança, uma opção é você telefonar para chegar. Telefonar. Né? Aí eu comecei a fazer pesquisas, e aí depois é interessante, que eu acho que até o pessoal te encontra, né? O assédio é muito grande. Hoje mesmo, se abrir meu WhatsApp aqui, deve ter uns 8 me oferecendo produto. De carne até produto de limpeza, higiene, embalagem, tudo mais. Então, assim, eu tenho uns 3 fornecedores, 3 ou 4 de carne. Tem uns 3 ou 4 fornecedores de tudo. Daquelas quinquilharia tudo. Molhos, farinhas, não sei o que lá. Então, tem outros fornecedores para isso. Aí eu vou fazendo uma pesquisa também. Às vezes, eu estava muito acomodado em um fornecedor. Quando eu fui ver, eu estava pagando muito caro num produto. Eu falei, opa, peraí, eu tô, né? Aí, fazendo outras pesquisas, voltei a comprar com outro, tô fazendo uma jogada assim para comprar melhor. Porque eu não tenho tempo de ficar em mercado. É cansativo, é desgastante demais e eu ainda não tenho um Romeu, seu Romeu, né? Então, bem isso. Mas eu vou te falar, esse é um ponto, a organização, a questão do checklist, tudo que a gente aprende ali no curso, para mim foi primordial também, porque foi um passo e tanto. Eu falei, poxa, você tem que ter organização para fazer compras. Você tem que estar organizado para tudo. Isso. Até para isso, né? Tem que estar organizado. E agora? Detalhe, o mercado é uma vez por semana, tá? Que nem eu tenho o lance da batata porque eu não tenho freezer. Aí eu acabo com o fornecedor e paga mais caro. Mas a gente tem que é sistema de trabalho, né? Dentro do checklist lá, você pede um monte de mal. O sistema que eu trabalho hoje é com estoque mínimo. Cara, quanto que eu vendo em média? Vou dar um exemplo. Quanto que eu vendo em média de arroz por semana? Eu vendo em média 10 fardos de arroz. Melhor semana que teve aqui, vendi 12 fardos de arroz. Meu estoque é 24. Ponto. Então, meu estoque tá com 24 porque eu tenho 2 semanas para trabalhar. Né? Tem coisa que é menos, tem coisa que é mais. Coisas que quando tem um pico eu vou usar, tipo arroz e feijão. Se eu vender mais, se eu tive um boom de vendas, a única coisa que vai sair tudo é arroz e feijão. Não. Então, o arroz e feijão sempre é dobrado. Então você faz a média e deixa uma reserva aí. Exatamente. Então, para tudo. Por que eu trabalho com estoque mínimo? Eu só vou trabalhando com reposição. Então, chegar hoje de fazer compra. Cara, meu estoque mínimo é 24. Aí eu conto lá no estoque, tem 12 fardos de arroz. Só vou comprar 12. Acabou. Sim, interessante. E aí não falta mercadoria nunca. E eu aprendi a fazer isso na época que eu segurei o dinheiro, que no final do dia o estoque parado é dinheiro parado. Eu segurei o dinheiro uma vez depois que o iFood parou de pagar. Deu um problema lá, eu fiquei sem receber. Não foi culpa do iFood, não foi culpa minha, mas eu fiquei sem mercadoria. E aí? Não. Aí eu aprendi a manter sempre o estoque mínimo de tudo. Basicamente, estoque mínimo casa cabe, né? Deu água. Não pagou. Aí tem um mínimo aqui pra conseguir pelo menos mais uma semana, né? Até resolver o problema. Mas eu quero lembrar que isso é um processo, tá? Não vai o cara que tá começando agora querer inventar uma moda dessa. Faturando 3 mil por mês na cozinha de cara, não vai dar certo, não. Porque depois que eu tô no ciclo, no final do dia eu já tenho fluxo de caixa, já tenho dinheiro, o dinheiro já tá rodando, o restaurante tá se pagando, tá tudo maravilhosamente bem. Quando você vai fazer uma contagem de estoque inicial e final, acabou, filho. O dinheiro tá parado ali, mas o estoque tá ali. Mas o meu CMV é real. O dinheiro não sai mais. Então, todo mês agora gera lucro, gera caixa, gera receita. O dinheiro ele sai uma vez só lá atrás do estoque. E um outro problema disso aí, graças a Deus eu não tenho esse problema, mas já tive também, deixa o produto vencer. Fardo de arroz, por exemplo, o cara vai pondo sempre em cima.
E o outro vai ficando pra Vai trás. ficando embaixo, Então, cara, é regra agora. Chegou o arroz, a gente vai tirar tudo, vai lavar, coloca o que chegou primeiro e põe. A gente lava ainda agora. Tipo assim, então a regra, tem que lavar, acabou. Aí Toda semana, pelo resolveu menos, esse né? problema. É isso. Vou deixar agora fazer aquela pergunta que você fez pro Rafa lá. Você estudou a pergunta? Você estava aqui assistindo? Não. Ai, vocês perguntaram tanta coisa, como é que eu vou lembrar agora? Bora. Eu sou muito fã do Joel J. Gosto muito do Joel J, porque eu conheci pessoalmente. E eu falei que eu queria, e ele, todo podcast dele que ele grava, no final ele faz uma pergunta para essas pessoas. E aí eu quis trazer isso pro meu universo. A pergunta do Joel J é: se você tivesse uma frase que todos os habitantes se você tivesse que falar algo que todos os habitantes do mundo pudessem ouvir, qual seria essa frase? E eu quero que você diga: se você tivesse que falar uma frase para todos os donos de delivery ouvir, qual seria essa frase? A pergunta é muito boa pra todo mundo pensar, né? Nossa. Pra todo dono de delivery? Todo dono de delivery. O que eu diria pra ele? Cara, persista. Persista, vale a pena. É gostoso. É desgastante, sim, a gente sabe a luta que é. Mas persista, que vale a pena. A nossa empresa é nosso filho, né? E a gente gosta, às vezes eu falo, nossa, parece que a gente trabalha por um ideal só, né? Mas a frase que eu diria é: persista. Persista muito no que você almeja, no que você deseja, no que você sonha. Porque eu acredito que vale a pena. Vale muito a pena. Porque não é só de dinheiro. Não é só sobre dinheiro. É sobre satisfação pessoal, é sobre realização, sabe? Aprendizado. Eu acho que é isso. Eu não espero ter respondido, ter ajudado aí vocês. Isso. Com essa história você ajudou também. Pode ser despedido do pessoal já, gente? Oi? Pode ser despedido do pessoal já? Pode? Pode, vai lá. O que você achou desse episódio? Eu curti muito, achei muito bacana. Me sinto lisonjeada com o convite do Edu. Ela falou: tem certeza que você quer Tem levar? certeza? Eu falei: lógico. Que lá? Eu falei: minha senhora, o papo é empreendedor. Eu até citei isso com algumas pessoas no Protário. Eu gosto muito disso, eu gosto de trazer. Óbvio que eu vou ter que trazer gente grande, mas o grande problema é que o grande, ele se conecta com o médio. O cara que tá ali começando, ele não se conecta, ele fala, ele vê a pessoa muito distante. Às vezes o cara olha pra mim e se vê uma pessoa muito distante de mim. Fala: brother, eu ando de chinelo, nós fala errado, nós vai, eu só não posso falar Nós vai, nós foi. Pô, não, o universo é o mesmo. Então entenda que a gente saiu daqui e chegou aqui. Você pode fazer também. Então eu gosto de trazer mais esse tipo de cases. Legal. Como eu falei, me sinto muito feliz, né, com o convite. Achei muito bacana da sua parte. Como eu disse, eu não sabia o que eu ia falar. O que eu vou fazer lá? Eu não ganho milhões. Mas, assim, muito feliz mesmo. Só gratidão, agradecer mesmo pelo convite, por poder participar, né, desse podcast. Para mim é uma coisa nova. Sou tímida, como todos viram. E é isso. Gratidão mesmo. Muito obrigada. E você, Tá. Edu? Antes de falar a minha frase preferida, de trazer um recado final para vocês, eu queria primeiro agradecer os nossos patrocinadores. Muito obrigado. Acho que o conteúdo vai agregar na vida de muitas pessoas e vocês são responsáveis por isso. Então, a cada vida transformada com cada depoimento que vocês virem rodar, saibam que os nossos patrocinadores fazem parte disso, principalmente a Cardápio Web, que é sem palavras, uma empresa sem palavras, focada em educação, em ensinar e amadurecer o dono de delivery. Fiz a mesma coisa desde o início. E a Food Delivery, seja bem-vindo agora para esse novo projeto, para esse novo... Muito bom. Pra gente. E eu falo, o Food Delivery é um sistema que eu uso há muitos anos. A gente nunca teve uma parceria. Então, eu fico muito feliz. Porque eu não fecho parceria com algo que eu não conheço. Às vezes eu posso até não usar, mas eu conheço. Sei que é bom. Não seria o caso da Food. Então eu uso o Food assim. Então, adoro. Vou poder falar de coisas que... Então clica no Legal. link aqui. E pra gente encerrar aqui,
finalizar esse episódio, eu queria te lembrar do seguinte. A frase que eu falo todos os dias, repito todos os dias, leio todos os dias na minha caneca e não pode parar nunca. Trabalhe com dedicação, dê o seu melhor todos os dias, faça do seu sucesso uma consequência do seu esforço. Seu sucesso só depende de você, de mais ninguém. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência e até a próxima. Exatamente. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu esqueci de falar isso, ativa o sininho pra você sempre ser notificado que o episódio sair. Compartilha, porque esse conteúdo ajuda muita gente. A gente conta várias histórias aqui pra você aprender com os erros dos outros, principalmente. E ter vários insights aí pra aplicar imediatamente no seu delivery, certo? Então, vejo você no próximo episódio. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Bora que bora.